Bom dia, bom dia. Um dia extraordinário para vocês, um ótimo dia de estudo para todos nós. O tema da noite é concordância verbal. E a concordância verbal é uma relação que nós vamos encontrar entre o verbo e o sujeito. Sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito no plural, um sujeito constituído por números fracionários, por números inteiros, né, ordinais, números cardinais, que são os números inteiros, vamos dizendo assim, e aí sucessivamente, mais uma concordância entre o verbo. Então, lembrando que a estrutura básica da oração, sujeito, verbo e objeto. Então, o sujeito, o verbo e o objeto, o verbo concorda com o sujeito, ok? Então, vamos percebendo essas conexões. Eu vou te fazer uma pergunta, ver se você consegue responder de acordo com as normas gramaticais brasileiras. É um conhecimento específico da língua padrão, da língua clássica, que nós encontramos nos textos escritos que atendem a documentações, né? A textos que constituem verdadeiras, vamos dizer assim, marca da comunicação culta e do conhecimento escolástico da língua portuguesa, tá certo? Então veja bem, já faz 10 anos ou já fazem 10 anos, ok? Então, para a gente responder essa pergunta, nós vamos ficar aqui com a letra Asa Branca. Não sei se vocês conhecem a Asa Branca, que é uma música que foi trazida a lume por Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E nessa música ele diz ali que, e é uma música que se tornou verdadeiramente um hino, né, do Nordeste, um hino do Nordeste brasileiro. E ele diz lá, já faz 3 anos para ele retornar à terra natal, né, ele diz lá que já faz 3 anos, né? Nós poderíamos dizer aqui, namorando esse conceito, né, vamos dizer assim, surfando na ideia, que o Luiz Gonzaga deve ter desconsiderado a norma culta. Uma espécie de licença poética, ele tentou adequar a linguagem coloquial à fala, né, ao texto, ao enunciado desta música que se tornou um hino nordestino. Mas, em verdade, o que a gente tem observado é que o que ocorreu foi totalmente contrário. Muitos pensariam assim, né, desconhecendo as normas cultas, né? Por quê? Porque se são 3 anos, fazem, né? Na verdade, a passagem do tempo, quando se refere à passagem do tempo, a fenômeno meteorológico, o verbo é impessoal, o sujeito é inexistente. E se o verbo é impessoal com sujeito inexistente, então ele permanece no singular, independente do que nos pareça ser o número, né, em questão de singular ou plural, ou a multiplicidade desse número em questões de variedades infinitas, né, infindas. Então, nós precisamos entender que Luiz Gonzaga, na verdade, manteve na produção da letra da música Asa Branca fidedigno à norma culta da língua portuguesa. Então, já faz 10 anos. E vamos pegar a passagem da letra da música, já faz 3 anos. Beleza? Então, fica claro aí a nossa percepção, a nossa contextualização, né, do objeto à disposição. Não foi uma licença poética e ele estava atendendo piamente, né, à proposta da língua portuguesa em se tratando de concordância verbal. Olha que fator interessante para a gente ater, né, a atenção e aprender a língua portuguesa com um poeta nordestino, né, que traz para a gente uma obra que se imortalizou, né, como o texto da música Asa Branca, tá? Então, qual a expectativa desse capítulo, né? Nós estamos aí falando de concordância verbal.
né? A expectativa é reconhecer os princípios gerais que norteiam a concordância verbal de acordo com a norma padrão da língua, tá? E tem dois: identificar casos particulares aí que fogem do geralzão, são casos particulares em função da variedade do uso da língua, né, e do universo, né, continental do nosso país, né, que tem uma variedade enorme de região e de registros, né, mas identificar casos particulares de concordância verbal que usualmente oferece maior dificuldade aos usuários da língua, ou seja, que provoca mais dúvidas quanto ao que seja ou não a maneira correta de se expressar dentro de um determinado contexto do que é considerado, né, que está classificado como concordância verbal, beleza? Vamos passar para os casos aí para a gente poder entender melhor. Nós selecionamos aqui 4 componentes para a gente entender bem as normas e do que se trata a concordância verbal. Primeiro, tipos de sujeito. Que tipo de sujeito nós estamos atendendo? Particularidade. Qual é a norma? E vamos dar um exemplo baseado nessa norma vinculada a esses outros dois elementos. Então, 4 elementos: tipo de sujeito, particularidade, norma e exemplificação. Beleza? Antes da gente entrar, mergulhar nesse universo, nós vamos entender que nenhum conteúdo da gramática é mais importante do que o outro. O fato é que, em se tratando de concordância verbal e concordância nominal, fica muito claro, muito preciso, porque isso se dá no embate específico da língua, no momento da comunicação de uma pessoa com a outra, e a manutenção da norma culta ou da norma padrão da língua é que vai dar ao indivíduo o seu título de conhecedor ou culto da língua portuguesa, e por esse mesmo motivo, né, são os dois conteúdos que mais geram preconceito linguístico. Então, o erro, né, ou o não atendimento da norma padrão em algum desses conteúdos gera o que nós chamamos de preconceito linguístico, né? Então, a relação seguinte que nós vamos apresentar é apenas um ponto para se consultar quando tiver dúvida, e à medida que forem feitos exercícios e mantido interesse em se comunicar de maneira, eu vou dizer, segundo ou conforme a norma padrão. Não existe certo e nem errado, a não ser que você estabeleça segundo a norma padrão, né? Isso é certo ou errado, isso é concordante ou discordante, né? Não é nem certo nem errado. É bom para a gente entender, né, que a pessoa, que o usuário da língua portuguesa ou de qualquer língua que estejamos estudando, né, ela se comunica, né, atendendo a norma padrão ou não. Né? O fato é que isso acarreta julgamento de quem está por perto e em função da circunstância em que o pronunciamento fora feito, ok? Tipos de sujeito. Sujeito como expressão do coletivo ou similar. Então, multidão, vamos lá, enxame, cardume, né? Ideia de coletivos, né? Substantivos coletivos. Como única palavra, verbo no singular, uma única no sujeito. A multidão vaiou ou vaia o ladrão. Então, tá no singular. Quais são os princípios de concordância? Número e pessoa. Entender isso? Número e pessoa é que vai nos dar os pontos de referência para a concordância verbal, ok? Veja essa. Ainda, expressão do coletivo ou similar, coletivo ou similar, tá? Levando em consideração esses dois itens, ok? Pode haver silepse de número. Então,
uma mudança no padrão do número intencional. Veja bem, o pessoal quer a vitória, sem dúvida, mas sabem que será difícil. Eu levei em consideração o pessoal em questão de singular e sabem, né, que cada um sabe, então sabem que será difícil. Então, fugir, né, do pessoal, né, assim como da multidão, se fosse o caso. Particularizado por complemento no plural. Veja bem, um bando de meninos descia a ladeira. Um bando de meninos desciam a ladeira. Então, está vinculado a quem? A primeira descia a um bando e desciam a meninos. Então, por isso que ali o verbo no singular realçando o todo ou no plural destacando a ação dos indivíduos, menino. Também uma questão de estilo e intencional, tá? Então, é como se fosse uma flexibilidade cabendo os dois elementos, tá? A maioria de, a maior parte de, grande número de, né, como particularizado, né, por complemento no plural, né, de pessoas, de presentes, de soldados, de indivíduos, né, etc. Verbo no singular, realçando o todo, ou no plural, destacando a ação dos indivíduos, assim como no item anterior, descia ou desciam a ladeira, tá? É um bando de meninos, né? A maioria dos presentes aplaudiu o palestrante. Então, realçando o todo, a maioria. Né? A maioria dos presentes aplaudiram o palestrante. Então, realçando a individualidade, tá certo? Os indivíduos que estão envolvidos na maioria de, ok? O sujeito como forma de tratamento. Aí entra aquele item que nós falamos quando estávamos trabalhando da questão dos pronomes, né? Nós tratamos desse assunto, né? Em trabalhando a questão dos pronomes, a gente sempre trata dessas questões, porque entra algo muito específico. Vossa Senhoria, estou tratando diretamente com a pessoa, e Sua Senhoria, estou tratando com outro a respeito de uma autoridade. Não é isso? Então, nós vamos ver aqui o que é a questão que fica no singular, o que leva no plural, né? Porque aqui nós não estamos tratando em si de quem seja, se homem ou mulher, né? Se vai ter uma silepse aqui de gênero, né? Ou de número, não é essa a ideia, não, tá? Então, do tipo Vossa Senhoria, Excelência, né? Senhora, né? Senhoria, né? E etc., né? Sua Senhoria, o verbo na terceira pessoa e não na segunda, né? De vossa, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência sabe que isso não é verdade. Sua Senhoria estiveram aqui ontem. Suas senhorias, está no plural, estiveram aqui ontem. Então, levando em consideração sempre a terceira pessoa do singular ou do plural, né? E não especificamente, né, o elemento vossa, indicando segunda pessoa do singular ou do plural, que seria tu ou vós. E sim, ele e eles, beleza? O sujeito com mais de, menos de, perto de, cerca de, tá? Com um substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Mais de um ano se passou. Então, um ano passou. Menos de 100 alunos vieram ao colégio. 100 alunos. Menos de, mais de, perto de, cerca de, leva-se em consideração o substantivo que o acompanha, tá? Sujeito com sou eu que, foste tu que, seremos nós que, né? E etc. Verbo ser mais pronome pessoal mais o que é essa estrutura que nós acabamos de apresentar. Verbo concorda com o pronome pessoal, tá? Então, sou eu que faço. Seremos nós que faremos. Então, nós, né, faremos, né, eu faço, ok? Sujeito com sou eu quem, aí fica em terceira pessoa. Sou eu que, o verbo concorda com o elemento, com o pronome que está nessa estrutura. Sou eu quem, o verbo vai para a terceira pessoa, independente de quem apareça, beleza? Verbo concorda com o pronome pessoal ou fica na terceira pessoa do singular. Então, acrescenta esse ao invés do eu que.
Se for eu quem, pode ser terceira ou o pronome, beleza? Sou eu quem faço, sou eu quem faz. Concorda com eu ou com quem? Somos nós quem fazemos ou somos nós quem faz? Concorda com nós ou com quem? Beleza? Então vamos aí, né, percebendo esses detalhezinhos que soma na nossa compreensão aí, né? E na dúvida, professor, como é que eu faço para registrar esse tanto de observações, sendo que o nosso uso é muito limitado, não cabe todos esses elementos? Então, sempre que for utilizar, né, se tiver oportunidade, pesquisa, né? E o fato de utilizar com mais frequência nos dá uma recorrência no fato, e aí a gente registra com mais facilidade, né, esses detalhes da concordância verbal, assim como da concordância nominal e as demais regras da gramática. Só se a gente tiver realmente utilizando é que isso se torna importante e parte coerente do nosso domínio linguístico, tá? Não tem outra maneira, não. E os exercícios vêm contribuir com isso. Por isso eu vou insistir, gente. Faça os exercícios, né? Manda aí para o nosso e-mail, né, os exercícios, as respostas, mas copia o gabarito, não, faz os exercícios para fixar. Os exercícios conceituais são bem simples, gostosos, e os exercícios contextualizados, tá? Então, continuando aqui, a gente se prende a um item muito interessante. Sujeito com quem de nós, alguém dentre vós, quais de vós, vários dentre vós, etc, tá? Pronome definido ou interrogativo, mais preposição de ou dentre, mais o pronome pessoal. Então, se o primeiro elemento estiver no singular, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Se o primeiro elemento for plural, o verbo ficará na terceira pessoa do plural. Então, quem de nós viu o pôr do sol? Nós, quem, singular. Alguém dentre nós sairá mais cedo? Alguém, singular. Quais de vós viram ou vistes o pôr do sol? Várias dentre vós sairão ou saireis mais cedo. Então a ideia fica vinculado o verbo a quem, alguém, quais ou várias, né? Considerando sempre o singular ou plural dessas palavras, né? São comuns, né? Para a gente apreciar mais diretamente. Mais um item, considerando aqui a fundamentação de um conjunto de palavras que formam um sujeito, né? Um sujeito formado por uma locução, tá? Porque são mais palavras com sentido, mas que eu me prendo a um elemento delas. Sujeito com um dos que e uma das que, beleza? Antecedido da expressão um dos ou uma das, tem duas situações aqui, o verbo ficará na terceira pessoa do singular ou do plural. Pode ser, ela é uma das que mais impressiona ou impressionam os colegas. Então, uma das que mais. Então, pode ser considerado uma impressiona ou das que mais impressionam, né? Ela é uma das, né? Ela é uma impressiona ou das que mais impressionam. Beleza? Porque ela impressiona, mas as outras impressionam também, né? Ou ela impressiona mais do que todas, tá? Leve em consideração os dois sentidos que estão agregados. Antecedido da expressão um dos, uma das, com ideia de seletividade. O verbo fica obrigatoriamente no singular. Aquela é uma das peças de Nelson Rodrigues que hoje se apresentará nesse teatro. Então, aquela é, né, que se apresentará. Está no singular aí, porque um dos ou uma das, com ideia de seletividade entre as demais, é uma das, beleza? Não é como todas estão, ela também está, né? Que é o exemplo anterior, né? Ela é uma das que mais impressionam ou impressionam, vai ter aquelas duas visões que eu apresentei, né, dessa concordância verbal, ok? Então vamos passar para o item 5, sujeitos
com nomes próprios, locativos ou intitulativos de formas plurais. Então, vamos ver do que se trata aqui essa descrição, né? Para um sujeito que são nomes próprios locativos. Então, nome de cidade, né? Lugares, praças, né? E etc. Tá certo? Antecedido de artigo plural ou não, tá? Vamos pensar aí, se precedido de artigo plural, o verbo vai para o plural. Não sendo assim, vai para o singular. Então, os Estados Unidos, os exportam manufaturados. Minas Gerais progride intensamente. E as Minas Gerais progridem intensamente, tá vendo? Então, temos aí nomes locativos, né? Próprios e locativos, ok? E antes do verbo, então vamos para o item 6 aqui, para a gente poder entender o item 6 mais apropriadamente, tá? Vamos ver como é que ele tá sendo apresentado aqui para nós. Sujeito composto. Então, verbo necessariamente no plural. Então, vamos ver como é que é a unidade desse sujeito composto primeiro, tá? Antes do verbo. Então, sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural, concordando com o sujeito composto, que é o basicão, né? O pai e o filho caminhavam. Então, caminhavam os dois. Eles caminhavam, tá? Após o verbo. Então, o verbo vem primeiro, eles vêm depois. Pode ser no singular ou no plural. Caminhava o pai e o filho, concordando com o mais próximo, tá? Um individual, um e outro, dando sinal de que um caminhava e o outro caminhava também, tá? Então, olha a questão de estilo aí, tá? Caminhavam o pai e o filho, concordando com os dois ao mesmo tempo, tá? Com pronomes pessoais diferentes, então, a primeira pessoa predomina sobre as demais, a segunda predomina sobre a terceira, né? O verbo concordará segundo a prioridade das pessoas, tá? Então, a primeira é superior a todas, se ela estiver, é nós. A segunda é superior à terceira, e a terceira perde para todo mundo, tá? Eu, tu e ela conversaremos. Se eu estou, vai para a primeira pessoa do plural, né? Tu e ela conversareis, né? Porque tu e elas conversarão, né? Ou conversarão, que são eles, né? Tu e elas, né? Vocês, tá certo? Seguindo o aposto resumitivo. Você fala várias coisas, escreve tudo. Vai acompanhar o tudo. Todo vai acompanhar o todo, tá vendo? Então vamos lá. Amores, ódios, paixões, tristezas, tudo aconteceu com ele. Show de bola, né? Acompanha o tudo, tá? Ele é um explicativo de amores, ódios, paixões, tristezas, tá? Caminhando aí para mais de um terço da nossa aula, né? Sujeito com núcleos ligados por ou, um ou outro. Vamos lá. Conjunção indica exclusão ou sinonímia, né? O verbo fica no singular. Maria ou Elisa será eleita do coração do rapaz. Maria ou Elisa, uma ou outra pessoa, certinho? Conjunção indica inclusão ou antonímia. O verbo fica no plural. O bem ou o mal fazem parte da história humana. Os dois ao mesmo tempo, tá? Tá sendo sinonimia, não. Tá? É antonímia, tá certo? Conjunção indica retificação, ou seja, falei uma coisa, ou seja, né, eu acrescento ou para retificar. Não sei qual foi o autor ou os autores do livro, ok? Então, não sei qual foi, né? Tá no singular, tá certo? Se eu estou retificando, permanece a minha primeira indicação, beleza?
sujeitos, item 8, com as palavras um ou outro. Com um ou outro, tem 3 situações que nós vamos analisar aqui, tá? O verbo concorda com o núcleo mais próximo, então vamos ver se estamos entendendo bem claro, né? Um ou outro, o verbo concorda com o número mais próximo, né? Vamos colocando assim, pode-se valorizar um elemento da locução ou os dois. Em razão disso, o verbo vai para o singular ou para o plural, né? Um e outro admitiu sua culpa. Então, os dois ao mesmo tempo? Não, separadamente, um e outro. Agora, um e outro tinham razão, os dois juntos. A razão era dos dois. Tá vendo? É como se eu juntasse na ideia do singular ou do plural verbal, né, a unidade da ação que o verbo representa, né, atribuída ao sujeito um ou outro, juntos ou separados, tá? Com um ou outro, o verbo fica normalmente no singular, com expressão seguida ou não por substantivo. Um ou outro chegará hoje. Um ou outro aluno fará a prova, tá? Com nem um nem outro, olha os dois, nenhum nem outro fará, tá? Então, estou excluindo, né? O verbo fica normalmente no singular com expressão seguida, né? Semelhante ao que nós acabamos de dizer, ou não por substantivo. Nenhum nem outro chegou. Nenhum nem outro atacante marcou gols. Tá? Então, resumidamente, singular nenhum nem outro, tá? Para os dois, entre esses dois elementos, com um ou com outro, às vezes fica semelhante a nenhum e nem outro, tá? Item 9, né, do nosso estudo aí, para a gente poder ir avançando e avançando com inteligência, né, com percepção dos detalhes, tá? Sujeito do verbo dar e outros, bater, soar, etc. Pode ou não haver um sujeito explícito. Relógio, por exemplo, né? O verbo concorda com o sujeito explícito. Se este não existir, o verbo concorda com a expressão numérica das horas. O relógio bateu 5 horas. E se for explícito, bateram 5 horas. Certinho? Vamos ver lá. Deram 10 horas da noite. Então, eu estou considerando que deram, porque o verbo dar está concordando com 10, número plural, acima de 2, né? Acima de 1, né? 2 ou mais, número plural, beleza? O relógio deu 10 horas, os relógios deram 1 hora, considerando o número de relógios, né, no singular e ou no plural, tá? Em geral, a concordância é facultativa com o sujeito ou com o predicativo, em geral, tá? Então, vamos ver lá assim, ó. O seu objetivo eram as minas de prata da região. Então, concordou nesse momento com o predicativo do sujeito. Agora, veja essa. As intenções dele eram um grande mistério. Concordou no plural com o sujeito. Então, quando o sujeito e o predicativo estão em números diferentes, né, normalmente concorda com aquele que você tiver a melhor intenção, por uma questão estilística, no singular ou no plural. Aqui, via de regra, ficou no plural, tá? O sujeito ou com o predicativo. Tá? É facultativo. Com as palavras isto, isso, aquilo, tudo, nada, quem e o como sujeitos, tá? Se o predicativo é substantivo no plural, o verbo normalmente vai para o plural. Então, tudo eram erros. Isso são modos. Olha aquela ali. Quem são vocês? Tá vendo? Então, quem são vocês? Então, tá levando em consideração o pronome que está no plural, então vão para o plural. Desconsidera sempre, nesse caso, o singular, tá? Ainda, né, item 10, construções com o verbo ser. Vamos entrar no item aqui, indicando hora, data, distância,
o verbo concordará com o aparente predicativo. São 7 horas. Hoje são 31 de dezembro. Hoje é dia 31. Então, se entrar a palavra dia, vai para o singular. Se não considerar a palavra dia, estará sempre considerando o número a que se refere, tá? Então, são 7 horas. Hoje são dia 31 de dezembro. Agora, hoje é dia 31 de dezembro, porque tem a palavra dia que vai fazer a alteração, né, na questão do verbo ser ali. Com a participação de pronomes substantivos pessoais, substantivos próprios, comum, concreto e abstrato, tá? O pronome pessoal tem precedência sobre o substantivo. O substantivo próprio tem precedência sobre o comum. O substantivo concreto tem precedência sobre o abstrato. E aí vai sucessivamente, ok? Se aparecer em qualquer uma das ordens, um pelo outro, nós vamos considerar aquele que é predominante, tá? Nós vamos encerrar o item 10 aqui. Depois, na próxima aula, a gente volta no item 11 e no item 12 para seguir da concordância nominal para frente. O professor sou eu. Não é eu, sou eu. Pronome, né, tem predominância sobre o substantivo. Pronome pessoal, eu, predominante sobre o substantivo professor. Lívia era as alegrias dos pais. Então, esse pronome, vamos dizer assim, é um substantivo próprio com relação ao substantivo comum, né? Vamos dizer assim. Minha paixão são os livros também, né, nas mesmas condições aí, concreto com relação ao abstrato, tá certo? Indicando medida, preço, peso, tempo, o verbo fica no singular. 2 é pouco, os 2 são muitos. Entendeu? São muitos, né? 30 quilos é muita coisa, porque não tem ali um artigo definido indicando elementos da numeração de singular e plural. São números, né? Assim como cerveja é bom. Cerveja é feminino, mas nesse caso está em condições de neutro, tá? Nós falamos isso em concordância nominal, beleza? Estamos aqui só fazendo um paralelo entre os elementos aqui que estão em jogo. R$10 é quase nada, 2/4. Então, aí tem questão de números fracionários. Eu já estou entrando no item 11 adiante. Aí fica um próximo momento. Ótimo estudo para vocês. Exercício, hein? Exercício. Conceituais e contextualizados. Grande abraço. Fica com Deus.